A paz do Senhor Jesus, hora do maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20 e 21, que diz assim: Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amém. Vemos aqui a fé da mulher do fluxo de sangue, né? Nós conhecemos bem a história dela e nós entendemos que alguém falou de Jesus para aquela mulher. Alguém começou a dar o testemunho de Jesus, não é? Aquela mulher, nós sabemos que já fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, havia gastado tudo com os médicos e nada adiantou, né? Pelo contrário, né? O tempo só fazia com que ela piorasse. E nesses dois versículos fala da fé daquela mulher. Aquela mulher mesmo fraca, aquela mulher mesmo envergonhada, né? Pois ela não tinha melhora. Nós entendemos que naquele tempo as mulheres, o fluxo de sangue, para elas era imundície, né? E ela não ficava boa, ela não melhorava. E aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, para nascer aquela fé no coração daquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, não é? Então, nasceu ali aquela fé no coração dela. E aquela fé foi a força que ela precisou para ir. Veja bem que mesmo ela enferma, ela não mandou o recado para Jesus. Ela não pediu que Jesus fosse até a casa dela, mas ela se levantou, movida pela fé em Jesus. E ela falava consigo mesmo: se tão somente eu tocar ali na orla da veste dele, eu ficarei curada. Aquela mulher, ela não queria chamar a atenção de ninguém. Aquela mulher queria chegar somente ali, sem ser vista, apesar da multidão, não é? Veja que aquela mulher se abaixa para tocar ali na orla, porque ela, no que ela tocasse, ficaria imundo, e ela não queria tocar na pessoa mesmo de Jesus, porque muitos achavam que o que as mulheres com hemorragia ou menstruadas tocassem ficaria imundo, né? E ali ela pensou: vou tocar só na veste dele. Né? Veja que ela se abaixou, ela enferma, sentindo dores, há muitos anos sofrendo, fraca, no meio de muita gente. Tinha muita gente. A palavra de Deus vai dizer que tinha uma multidão ali junto com Jesus, não é? Mas ela não pensou em outra coisa. O foco daquela mulher era ficar curada. O foco daquela mulher era em Jesus. O foco daquela mulher era tocar nele diferente. E a Bíblia só relata esta história de cura, né, por toque, por fé. Ali ela tocou, ela se humilhou. Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas oram uma, duas vezes e oram com o nariz arrebitado. O Senhor tem que me dar, porque eu sou crente, eu sou isso, eu sou. O eu sou é Deus. Deus é que é, e Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos nos humilhar como aquela mulher se abaixou, ela se abaixou num determinado momento, eu creio quando estava próximo ao Senhor Jesus, ela se abaixou ali, ela se humilhou. Para nós alcançarmos a nossa vitória, meus irmãos, a gente precisa se humilhar como aquela mulher. Aquela mulher se humilhou, ela se abaixou ali, em meio a dores, em meio à vergonha, né? Nós entendemos que ela talvez botou
véu que aquelas mulheres usavam naquele tempo para não ser vista, não ser reconhecida, pois era um lugar que ela não era para estar ali. Então tinha uma série de coisas envolvendo, além da multidão que estava ali, tinha muitos obstáculos que impedia aquela mulher de sair de casa. Aquela mulher não era para sair de casa, não. Ela não era, veja que onde tocasse, onde sentasse, onde as pessoas não falavam por causa da hemorragia, por causa da imundícia dela, né? Por causa daquele estado de saúde, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, ela enfrentou tudo. Não foi só a multidão de pessoas, mas ela enfrentou o preconceito, ela enfrentou a multidão de dores que ela estava sentindo. Ela foi sozinha, a Bíblia não relata se tinha alguém ajudando a ela, mas entendemos que ela foi sozinha, não é? Não tinha ninguém ali que pudesse falar por ela, não é? Veja bem que quando ela toca em Jesus e Jesus sente que saiu virtude, ela fica com medo. E Jesus acalma e pergunta, e os discípulos não entendem, né? Ali os discípulos não entendem, e o Senhor Jesus pergunta quem me tocou. Ele já sabia quem tinha tocado, ele sabia de todas as coisas como hoje, ele sabe de tudo, mas ele queria que ela falasse. Foi eu, Senhor, quem tocou. Foi eu. E ali ela começa um diálogo contando a situação que ela tinha vivido. E o Senhor diz: fique em paz, mulher. Vai em paz, a tua fé te salvou. E veja que Jesus não se exalta. Jesus não se exalta. Vamos aprender na Bíblia a viver bem. Não vamos ser exaltados quando a gente fizer algo para alguém. Vamos entregar totalmente a glória para o Senhor, porque se fizermos o bem é por causa de Deus, não é? Então, meus irmãos, que fique esse exemplo de humildade daquela mulher, de humilhação. A fé daquela mulher fez com que ela avançasse e rompesse uma multidão. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito mais ao seu coração. Amém.